Sejam muito bem-vindos a mais um Cuide Mais de Você, que coisa boa. Você me permitir entrar aí, né, para levar informações importantes para a tua qualidade de vida, para a tua saúde, tá? Aproveita que você está aí, cata o celular na sua casa para se conectar aqui com a gente. Pois é, a gente tá no Instagram, o nosso arroba é o @programa Cuide Mais de Você. Por lá você pode estar mandando um direct, uma mensagem, acompanhando quais os temas que a gente vai trazer por aqui. Você pode se conectar também com o Instagram da TV Nova, que é o @TV Nova Nordeste, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Bom, a gente está aqui, né, Flama? Muito bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Prazer de novo estar aqui falando sobre saúde e vamos conversar bastante sobre TDAH, sobre TOD. É verdade, o tema de hoje é TDAH e TOD. A gente vai conhecer um pouco mais desses diagnósticos, né? Com ela, doutora Tássia Queiroz, que está aqui, psicóloga, especialista aí em neuropsicologia, não é isso? Muito bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Flama. Para mim é um prazer estar aqui. E é um prazer lhe receber. Obrigada. A gente já vinha tentando trazê-la há um tempo, mas a agenda sempre, né, dando uma chocada, mas agora a gente conseguiu trazer você. E eu queria começar, doutora, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, gente, sobre isso, que hoje em dia todo mundo tem TDAH, né? A internet está aí com várias informações, todo mundo quer se dar o próprio diagnóstico. E não é bem assim, né? Vamos explicar um pouquinho o que é o TDAH e explicar que ele não é algo novo, né? Isso, as pessoas hoje elas andam confundindo muito, né? Então, se eu tenho uma demanda mais excessiva, se eu tenho uma sobrecarga maior, eu já acho que eu tenho TDAH, porque eu estou vendo um monte de memes aí na internet, né? E aí, claro que sobrecarga, estresse crônico, ansiedade generalizada, ela vai gerar sintomas como se fossem no TDAH, mas não é. O transtorno é outra coisa completamente diferente, tá? O transtorno do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento, que ele vai acometer ali o córtex pré-frontal da gente. O que é isso? É uma parte do cérebro que é responsável pelas funções executivas mais refinadas do nosso cérebro. Então, por exemplo, planejamento, organização, gerenciamento de tempo, controle inibitório, né? Assim, aquilo que me dá o controle de não ser sempre possível, de conseguir esperar, de não pensar e já falar, né? Então, tudo isso é meio que maestrado aí pelo córtex pré-frontal. É como se existisse uma imaturidade nessa área do cérebro, tá? Os sintomas, eles podem variar do tipo, porque a gente pode ter 3 tipos de TDAH. Então, a gente tem o tipo desatento, o tipo hiperativo e o tipo combinado, tá? O tipo desatento, ele vai, na verdade, qualquer um dos dois, ele pode vir com a impulsividade, certo? Mas é muito comum, são 9 sintomas para cada um deles. E para a gente diagnosticar alguém com TDAH, basta que essa pessoa tenha 6 desses sintomas e que esses sintomas tenham aparecido antes dos 12 anos. Então, se a pessoa, sei lá, depois da maternidade, assumiu um cargo novo no trabalho e aí ela está se sentindo sobrecarregada, os sintomas que vão aparecer ali não são sintomas de TDAH. Tá? Que é o que eu estava até conversando com ela, eu disse, depois da maternidade eu ando muito esquecida, porque a demanda é tão grande que a gente não dá conta, Flama, o dia inteiro é muita coisa, né? Então, não é por conta disso, não é por conta da correria que a gente vai se comparar. E é uma pessoa que realmente tem um diagnóstico desde a infância, né? E Exatamente. não havia percebido. Exato, né? E aí esses sintomas, eles podem variar. Pode ser a desatenção, a impulsividade, o não saber esperar. Muitas vezes você não consegue, a gente nota muito na criança, que ela não consegue esperar que a gente dê uma orientação completa. Antes de você terminar, ela já está respondendo de forma impulsiva, ela já está reagindo de forma impulsiva e muitas vezes ela vai cometer muitos erros por descuido, né? O adulto também, muitas vezes, vai fazer a mesma coisa. É aquela pessoa que vai se intrometer na conversa do outro, vai falar, o outro está ali falando uma coisa super importante e você pensou, você não tem aquele controle de, eita, deixa eu terminar o que eu falo. Você já interrompe antes, total sem filtro, né? Tem desorganização. Então, é aquela pessoa que muitas vezes ela vai se organizar para fazer 10 coisas no tempo de 1 hora. E claro que não vai ter tempo para fazer aquilo, né? Ou o contrário. Ou ela entra no banheiro e morre no banheiro, né? Tipo assim, ela tinha 10 minutos ali para se organizar, para fazer algo, ela vai passar 1h30 e nem percebeu que o tempo passou. Gente, tá? que coisa. Então, ela vai ter um má gerenciamento desse tempo. Claro que isso não é regra, tá?
são sintomas que quando a gente soma todos e aí a gente vai e avalia. Mas cada pessoa que tem TDAH é de uma forma diferente. Entendi, Flávia. Agora, você colocou o diagnóstico, né, na infância, né, até os 12 anos, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho. Por exemplo, pais, né, de filhos da década de 80, que não tinha tanto essa ciência envolvida, né, nesse diagnóstico do TDAH, que não souberam, né, diagnosticar os filhos ou não levaram para o médico, né, nem não souberam, não levaram para o médico. E aí, como é que faz para ter esse diagnóstico na fase adulta? Porque a gente está vendo, como você falou no início, né, tanta gente falando que tem TDAH, né, e como é que a gente faz para identificar na fase adulta e dizer assim, essa pessoa tem TDAH, ou por exemplo, eu tenho TDAH, né? Como é que a gente faz isso? O diagnóstico do TDAH, ele é predominantemente clínico, tá? A gente hoje tem várias ferramentas que podem nos ajudar muito, como a avaliação neuropsicológica, mas o médico, o psicólogo, qualquer profissional ali de saúde, ele vai ter que avaliar se aqueles sintomas apareceram antes dos 12 anos. E esses sintomas podem não ter aparecido de forma tão clara, pode ter sido algo bem velado ali, vamos supor, era uma menina mais desastrada. Ela era muito desastrada, Tássia. Ela não conseguia esperar. Ela ia pegar... muito ansiosa. Ou, de repente, sei lá, não sabia estudar sozinha. Ficava sempre esperando que alguém sentasse para estudar com ela. E quando ficava estudando, ia o tempo todo, ia pegar água, dizia que estava com sede, estava com fome, quer ir no banheiro, não conseguia ficar ali sentada esperando, não conseguia focar na atividade, demorou para conseguir aprender a ler ou a escrever. Exemplos que a gente vai ali naquele histórico clínico, avaliando aquilo que está meio que velado, que está por dentro. Era um menino muito danado, ele não conseguia brincar calmamente como as outras crianças, sabe? Estava sempre procurando alguma coisa, sempre inimigos do fim, né? A gente escuta muito isso, assim, dos pais. Ele é inimigo do fim. E na hora que a gente está indo embora, não adianta, porque ele não quer ir, né? Então, é aquela criança que tem mais energia, no caso do hiperativo, né? Então, assim, a gente vai ter que analisar de forma bem minuciosa esse histórico clínico prévio. Se aqueles sintomas apareceram na vida adulta, não. Então, muito embora tenha algumas coisas da vida adulta que dão também um norte pra gente. Por exemplo, é aquela pessoa que mesmo depois de adulto faz 3 cursos, não termina nenhum, sabe? Começa a fazer um curso, aí não estou gostando, troca, vai para outro curso na faculdade. E aí também não está gostando. Ou então, tipo assim, terminou o curso, mas não percebi nada que realmente me faça sentir bem ali, sabe? É uma questão assim, como se a motivação ela acabasse mais rápido. No dia a dia, pequenas coisas a gente consegue identificar. Por exemplo, uma pessoa que está no celular, vendo televisão e tentando ler um livro. Isso caracteriza alguma coisa relacionada a TDAH, algum déficit de atenção? É porque a gente pode, é comum também a gente ver que o TDAH do tipo hiperativo impulsivo, ele tem uma necessidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E também é comum que essas pessoas tenham a atenção dividida melhor do que a atenção concentrada ou alternada. Ou seja, é como se para que ela se concentre bem em algo, ela precisa estar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Sabe? Então, assim, tem um pouco disso, mas também tem, claro, do querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? E às vezes também não faz nada direito, né? Por isso que o TDAH tem um pouco disso de começa e não termina, inicia várias coisas, mas não finaliza nada, tá? A gente estava mostrando uma imagem, uma arte tão interessante que a gente estava conversando aqui, mas apareceu para a gente que destaca, assim, os principais sinais, né? Do TDAH, olha só, a gente tem ali distrai fácil com estímulos externos. Flama, lê para mim. Não responde bem quando é chamado, dá respostas de maneira lenta, pode não terminar as tarefas, esquece o que tem para fazer. Esse é o desatento, né? Esse é mais o desatento, né? E às vezes não só o esquecer, ele não sabe priorizar. Então, ele pode, por exemplo, tem uma listinha ali de todas as atividades a fazer, ele vai priorizar o que é menos importante. Né? Então, tem essa dificuldade de planejamento. O que dá menos esforço, na realidade, né? O que ele acha que vai levar menos tempo, porque ficar muito tempo focado é muito difícil. E a gente tem a parte do hiperativo também, queria que os meninos mostrassem, para o pessoal de casa já ficar atento, né? E
é muito bacana que a gente tenha informação para ajudar as pessoas ao redor, né? O hiperativo, dificuldade em esperar a vez. Pode ser difícil ficar parado, interrompe a conversa do outro. Na escola é difícil de ficar na cadeira e fala em excesso. Que a gente vinha conversando aqui, né? Tem outra questão também que eu acho que é muito importante ressaltar no TDAH, porque inclusive faz um pouco de um link com o TOD, né? Que é a irritabilidade do TDAH, a alteração de humor. Ela existe. Existe e é uma intolerância a lidar com frustração. Isso aí é muito comum também no TDAH. Tá? Muito bacana. A gente vai fazer o seguinte, viu? A gente vai para um intervalo, bem rapidinho, tá? Mas quando voltar, a gente vai conhecer mais do TOD e a diferença aí do TDAH para o TOD. Eu quero entender e aprender bastante aqui com a Tássia. Não sai daí. Estamos de volta com o Cuide Mais de Você. Agora a gente tem uma informação para você que está aí, viu? Nosso programa está chique e vai estar dando todos os sábados dica de beleza. É isso mesmo, dos profissionais diretamente da Duobral. É esse espaço que eu quero que você conheça agora. Você sabia que no Shopping Pátio Olinda existe um espaço que, além de cuidar de você, incentivar o autocuidado e elevar a autoestima, preza pela sua saúde e bem-estar? Eu estou falando do Estúdio Duobral, um espaço que reúne inúmeros serviços de beleza e estética, prezando pelo conforto e bem-estar de quem passa por lá. A grande novidade é que todos os sábados teremos dicas de beleza, dadas diretamente pelos profissionais do espaço, que são totalmente capacitados e que estão prontos para compartilhar muito conhecimento com a gente. Então, o recado tá dado. Agora o Duobral também é Cuide Mais de Você. Informação é sempre muito importante, né? Então a gente vai estar sempre tendo dicas de beleza. Mas agora a gente tem uma dica para dar também antes de voltar aqui, viu, Tássia? Para você que está ligando, a gente está conversando sobre TDAH e TOD. Estamos com a Tássia Queiroz, ela que está aqui conversando com a gente, é psicóloga, falando sobre as diferenças, né? Mas antes, Tássia, a gente tem dica de alimentação aqui também. E a gente vai com a nutricionista, a doutora Débora Wagner, que vai conversar um pouquinho para a gente dar uma dica de alimentação saudável. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre como ter na sua casa uma rotina de alimentação saudável. Eu vou dividir em 3 passos. O primeiro é você fazer um planejamento e um cardápio semanal, para que você programe as suas compras e, inclusive, nessas compras você dividir quanto, o que e onde comprar. Porque, claro, você pode ir no hortifruti, você pode ir no supermercado, no açougue, dividir esse planejamento de compras. E o terceiro passo é você ter também o planejamento de preparações. Quando você vai preparar, se você vai preparar 2 vezes na semana, você pode preparar, por exemplo, né, a carne moída, o frango, os acompanhamentos e deixar alguns 2 dias para que você também deixe saladinhas frescas para a sua rotina. É muito importante que você tenha um acompanhamento nutricional ou que pelo menos pocione também e arrume os grupos alimentares para que esse equilíbrio faça bem para a sua saúde. Essa dica é bem importante, eu espero que você tenha gostado e acompanhe na próxima semana mais uma dica de alimentação. Muito bacana, um grande beijo para a Débora, maravilhosa, né, Flama? Muito, muito, excelente profissional e que bom que ela está aqui agora fazendo parte do Cuide Mais de Você, né? Ajudando a gente a levar mais informação para quem está em casa, né, doutora Tássia? Concordo, maravilhosa. Vamos fazer o seguinte, a gente tem uma arte aí que mostra a diferença do TDAH e do TOD, não é isso? Explica um pouquinho o que é o TOD para quem está em casa e não está entendendo, né? Tá. O transtorno positivo desafiante é um transtorno onde a criança ela vai ter um comportamento mais hostil com adultos, com responsáveis, com aquelas figuras de autoridade, tá? Então ela vai ser uma criança muito mais opositora, ela vai desafiar regras, ela não quer aceitar regras dessas pessoas. Ela é uma criança que tem um ressentimento, é como se ela tivesse aquela criança rancorosa, ela tem a necessidade de vingança, né? Essa é a criança. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que tem acontecido bastante é diagnosticarem crianças muito pequenas com TOD. E, na verdade, o TOD ele só pode ser diagnosticado a partir dos 4 anos, tá? Porque antes dos 4 anos, o córtex pré-frontal nem começou a ser, de fato, ali formado.
Então, a partir dos 4 anos é que essa criança mantém esse comportamento, a gente vai observando. Entendi. Interessantíssimo, né? Porque também é uma outra pauta que está sendo muito falada e as pessoas têm muitas dúvidas, né, Flama? E é interessante você falar, doutora, porque às vezes a gente acha que é uma rebeldia que é comum, por exemplo, da adolescência, né, o aborrecente, né, como a gente chama, e às vezes ele está com um transtorno que tem que ser diagnosticado e tem que ser tratado. E dentro desse tratamento, tanto do TOD como do TDAH, como é que funciona essa questão de medicamento, se tem, se não tem, em que momento utilizar ou não utilizar? Como é que funciona? Veja, vamos falar sobre o tratamento dos dois, né? Inclusive o TOD muitas vezes é diagnosticado, mas na verdade não é um TOD, tá? Porque como a criança com TDAH, ela tem uma intolerância à frustração muito grande, então a criança com TDAH, ela pode sim ser uma criança mais irritada, é uma criança que não vai querer aderir a rotinas, é uma criança que vai ter dificuldade também com regras, então acaba que os dois meio que tem uma interseção aí e acabam se confundindo em alguns momentos, tá? O que realmente diferencia o TOD disso, do TDAH, é a questão da figura de autoridade. Outra coisa também é o TDDH, que é o transtorno disruptivo de desregulação de humor, tá? Então, é aquela criança que ela é sempre muito irritada, então ela vai ter muitas explosões de humor, mas não só com figuras de autoridade, com qualquer pessoa, em qualquer ambiente, tá? A qualquer hora também. Isso. E aí a questão da medicação, como é que acontece? De qualquer forma, nos dois casos, a gente precisa muito de treinamento parental. Então, se for uma criança, o TOD, por exemplo, é muito comum práticas educativas coercitivas. Isso só vai potencializar os sintomas do TOD, não vai resolver. A mesma coisa o TDAH. Pais que ficam o tempo inteiro sendo cobrados pela sociedade porque o seu filho é mal educado, porque, na verdade, isso aí é falta de PISA, é falta de cobrança, né? E aí, esses pais que implementam uma educação mais coercitiva, a tendência é que os sintomas piorem, a criança sinta muito mais rebaixamento dessa autoestima, né? Fica com a autoestima muito mais baixa, assim, piora em tudo. E aí, claramente, ela vai ter um funcionamento ainda pior. Então, é necessário, antes de mais nada, orientação parental, um treino parental para que tenha um manejo ali. Outra coisa muito importante, no TOD principalmente, é estilos parentais em consonância. É muito comum na criança que tem TOD, além, claro, somos seres biopsicossociais, né? Então, é claro que tem aí também a questão genética, mas é comum onde os genitores, os pais, os cuidadores, eles têm estilos parentais diferentes. Por exemplo, um é mais permissivo, um beira uma negligência ali, tudo permite, tudo está certo, tudo é bom. E o outro é mais autoritário. É muito autoritário, assim, é como se fosse meio que uma forma de compensar, sabe? Então, acaba que essa criança, ela fica ali testando os limites o tempo inteiro, tá? Então, esses pais, eles precisam ser orientados para um estilo parental mais autoritativo. Aqueles pais que dão limites e afeto na mesma medida. Tá? E a gente tem até, doutora, uma pergunta do Instagram que eu não queria deixar, porque eu abri uma caixinha no nosso Instagram e vieram 2 perguntas, uma sobre o TDAH e uma sobre o TOD. A do TOD foi a Ana Carolina Cosmo, um grande beijo para ela, e ela perguntou assim, ó, com o tempo e muita terapia, os sintomas do TOD podem desaparecer ou se deve ser controlado por toda a vida? Não, ele pode sim desaparecer, pode desaparecer, mas a gente também vê muitos adultos com TOD. É porque não se fala nisso, né? Mas é aquele adulto que tem uma necessidade de sempre ser do contra. Tudo ele tem que dar a opinião dele, e a opinião dele tem que ser diferente, né? Aquela pessoa tem que prevalecer, né? Desafiadora, ela nem ouviu direito o que você tem para dizer, mas ela já vai ser contra aquilo, para depois você ter que manejar e a pessoa conseguir entender, né? Ô, doutora, você falou aí sobre a questão do acompanhamento dos pais, né? Seria interessante também os pais entrarem numa terapia junto com os filhos para poder seguir um caminho. Com certeza, e ainda remetendo ao tratamento, né? O tratamento do TDAH, por exemplo, ele é multifatorial. Então, a criança pode precisar de TO, fono, de psicopedagoga, de vários profissionais, né? Mas todos, em ambos, eles vão precisar, sim, de terapia, muita orientação parental. Muitas vezes a gente vê que os pais precisam também se tratar, às vezes até de forma individual, né? Para conseguir
lidar melhor com a situação. E a medicação, em muitos casos, pode ser sim necessário, certo? No caso do TOD, normalmente ali um estabilizador de humor, mas só em casos extremos, tá? E o TDAH, o psicoestimulante, tá? E aí o médico vai avaliar se é necessário ou não. Primeiro inicia-se com terapia, com organização ambiental, né, com todas as questões, mas normalmente a medicação é sim necessária, né? É um dos tripés de tratamento e não faz mal, ao contrário do que pensam. Pode ser para a vida inteira o tratamento com medicamento? Veja, vai depender do grau, né? Cada caso, né? Vai depender do grau. Mas o correto, normalmente, a pessoa ela desenvolve estratégias e aí ela aprende a lidar com aquilo e não fica precisando sempre. Às vezes pode até precisar só em casos de demandas excessivas, vai ter uma reunião muito importante, mas em situações específicas. Perfeito. Mais uma pergunta aqui da Luciene Rosas, que é justamente a dúvida que ela tinha de características diferentes de um para outro. Eu queria, para a gente finalizar, que eles botassem a arte, só para a gente fechar, assim, realmente deixando bem claro que são diferentes e que notou algo que você está com, né, com essa suspeita, procura o profissional, né, doutora? Isso. É o que tem as duas, produção, que tem as duas, para a gente fazer bem um comparativo ali, o TDAH, né? Se baseia na tríade de atenção, hiperatividade, impulsividade, né, Flama? Dificuldade em manter o foco em tarefas e planejar ações. Seu comportamento varia, podendo até mesmo ser mais introspectivo. Isso é o TDAH, né? Isso. Em contrapartida, o TOD tem um comportamento desobediente, hostil e desafiador. Se recusa a obedecer regras e incomodam pessoas deliberadamente. É raivoso e ressentido com frequência. É possível ter os dois, doutora? Os dois muito diagnósticos? É muito comum, porque o TDAH ele já vai meio que propiciar isso, né? Ele já é um transtorno mais disruptivo, o tipo hiperativo impulsivo. Então você já vai ser mais disruptivo, você já tem uma dificuldade muito grande de lidar com regras, então acaba que é um fator de risco sim para o TOD. Estou com alguma suspeita, ou tenho uma filha, ou tenho essas características, o que é que eu devo fazer? Notei, assisti o programa, né? Quem eu devo procurar? Procura um psicólogo de confiança, especialista na área, ou procura um médico também, um neuropsiquiatra, especialista na área, que com certeza eles vão lhe dar um norte aí e vai dar tudo certo. E com o acompanhamento, tudo fica mais fácil, né, doutora? Tudo, veja, é qualidade de vida, né? Porque na verdade o TDAH ele não tem cura. É a nossa forma de funcionar e a gente vai ter que aprender a conviver com aquilo e vai conseguir sim viver bem. A gente vai encerrando, nosso tempo está estourado. Uma pena, né? Eu queria conversar mais com ela. Obrigada, doutora Tássia, por ter vindo. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com agradece vocês. Nós que agradecemos sua presença. E tantas informações ricas aí para todo mundo, né? Muito obrigado. Bom final de semana para quem está em casa, né, Flama? Para você que está em casa, um final de semana abençoado. Aproveita tua família, os teus amigos. Um grande beijo. TV Nova em todo lugar, Em todo Flama. lugar. Tchau, tchau. Tchau.